Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui mais uma vez com o programa Mãe Terra pela TV Com Santos e sempre trazendo entretenimento, cultura, filantropia e todos aqueles que fazem pela nossa cidade, pela nossa região e que é tão pertinente essa luta e as políticas públicas para a população. Bem, quero agradecer aos telespectadores da TV Com Santos, os telespectadores que acompanham o nosso programa Mãe Terra e também a toda a equipe que aqui sempre estão prontamente nos fortalecendo, nos ajudando, colaborando e fazendo com que esse programa seja cada vez melhor. Quero pedir licença de entrar à casa de todos vocês e trazer uma grande amiga, mais uma pessoa tão importante em nossa cidade, onde tem feito trabalhos de grande relevância para a beleza da cidade de Santos. Vou falar o currículo dela e não sei se todos conhecem, até porque grandes trabalhos às vezes estão atrás das câmeras ou nos bastidores. Natural da cidade de Santos, professora, trabalha na Secretaria de Cultura de Santos, na área de preservação, conservação dos monumentos da cidade desde 2006. Coordenador de museus e galerias desde 2016. Atuando sempre com a preocupação de manter o patrimônio cultural da cidade. Ocupa a cadeira de conselheira do CONDEPASA, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, desde 2017. Colaboração nas aulas do projeto da Oficina Escola, de 2010 a 2013. Colaboração em pesquisas técnicas na realização do livro Escultura Urbanas, de 2006 a 2008. Restauração das pinturas murais ornamentais localizados no interior do antigo Cinema Central, de 1920 a 1930. É tempo, hein? Galpão hoje, que foi da CEAGESP, setembro e outubro de 2008. Atual Poupa Tempo, no centro de Santos. Restauração dos 14 nichos relevos de bronze da Vila Crucis, da escadaria do Monte Serra, Santos, de 2007 até os dias de hoje. Restauração das pinturas murais do templo da loja maçônica Estrela de Santos, 2002. Estou falando da minha querida amiga maravilhosa, a minha querida Inês, da Secult. Inês, muito obrigado pelo aceitar o convite. Para nós aqui do programa Mãe Terra é uma grande honra, uma grande satisfação poder trazer tamanho conhecimento sobre toda essa história que Santos revela entre nossos heróis santistas, ou que viveram aqui. Obrigada pelo carinho. Eu que tenho o maior carinho e respeito por vocês todos aí. É uma oportunidade boa, né, para a gente poder falar do nosso trabalho com pessoas queridas e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A Inês é responsável pela manutenção de todos os monumentos da cidade. Estou correto, né? Uhum. Agora nos diga como começou essa paixão, né? Que ela tem uma paixão cada vez que eu encontro de olhar, de detalhes, que é impressionante. Sobre a nossa cidade, como que começou essa paixão, né, de estar cuidando dos monumentos que foram heróis, conhecidos, mais famosos, públicos e os que muitas nem conhecem, passam pelos monumentos e não conhecem. Você falou mesmo, é paixão. Eu fui chamada, na época, em 2006, minha irmã trabalhava nessa mesma área que eu atuo, e devido ao tempo já que ela tinha de casa, mais de 10 anos, cuidando dos monumentos, preservando a nossa história, ela quis passar esse conhecimento para um livro, que é o Esculturas Urbanas.
E eu fui chamada para fazer as pesquisas, tudo que precisava para entrar dentro do conteúdo do livro. E nós ficamos 2 anos fazendo esse trabalho. Uma parceria familiar. Teve mais gente envolvida, né? O pessoal, fotógrafo, então, jornalista. Quer dizer que está no DNA, então, já estava no DNA. A irmã Eu acredito começa que e já sim. lhe puxou e você foi prontamente, né? E aí, eu me envolvi muito, né, na criação desse livro. Infelizmente, a minha irmã acabou adoecendo no meio desse... Isso foi em que ano? Foi em 2006, 2007... Em 2008 a gente lançou o livro. Ela pôde ter a honra de sentir a emoção de colocar graças a Deus, o bebê para todos verem, né? Ela viu o nenê nascendo, mas infelizmente em 2009 ela acabou falecendo. E na época, nosso secretário Carlos Pinto resolveu que eu ficasse para dar continuidade ao trabalho dela. Eu estava tão envolvida e tão cheia de amor por aquilo tudo que eu via, né, a dedicação que ela tinha, que eu falava, meu Deus, se alguém for cuidar do jeito que ela não cuidava, a minha preocupação era, né, os eu acho que ficou monumentos. redobrado, né, porque aí é a questão não só da obra, mas a questão sentimental, né? Uma responsabilidade. O valor sentimental, né? Sentimental. E aí eu fui ficando e cada vez mais me apaixonando e estou até hoje. Que maravilha, vocês estão vendo? Ela é uma conhecedora vasta, uma pesquisadora, uma historiadora, é uma pessoa completa para estar onde está, com certeza, é fenomenal. Existem alguns trâmites legais para a colocação de estátuas na cidade? Existem departamentos responsáveis pela questão burocrática, ou simplesmente ir lá e colocar, isso não, né? Não. Tem um trâmite todo, né? Geralmente vem a pedido do nosso prefeito, ou encaminhamento da Câmara para algum vereador. Então, sempre tem uma solicitação que é feito, abre-se um processo e passa pelos trâmites todos da prefeitura. Geralmente o meu é o último, né, que eu vou lá lidar com a confecção, chamar escultor. Você vai mais executar, né? Isso, eu pego mais no finalzinho, às vezes sou solicitada para dar alguma opinião em algum lugar, né, o que fica melhor. É sempre uma parceria conosco, mas geralmente eu entro mais no final. Agora me diz uma coisa, Inês, quando a solicitação vem do Legislativo ou do Executivo, na questão burocrática e juridicamente, é igual ou existe, o Legislativo tem um peso maior e o Executivo não? Como que funciona isso? Você tem esse conhecimento de base de Legislativo e Executivo? Ou os dois têm que estar em harmonia ou não? Isso geralmente também não acontece? Nunca houve nenhuma divergência, pelo menos nunca soube. Sempre há um bom senso, né, dos dois. Geralmente a Câmara sempre é solicitada em monumentos que são na orla da praia. A gente sempre tem esse cuidado, né, para ter algumas regras, algumas leis que a gente tem que seguir. Porque a Câmara, como o Legislativo, né, se subentende que eles passam por uma sessão, uma comissão, muitas vezes, e daí se implementa ou se constrói uma lei sobre aquilo que é pedido, solicitado e que está de comum acordo aos vereadores, né? Essa é a pergunta. E no caso do chefe do Executivo, ele é o chefe do Executivo que entendemos que executa, né, aquilo que muitas vezes o Legislativo vem legislando, transforma como uma lei e o Executivo executa. Mas há essa contraproposta de começar pelo Executivo e não ter que passar pelo Legislativo? Não, eu acredito que não, porque sempre quando se vai criar algum monumento, sempre tem uma conversa antes, né? Muitas vezes a solicitação chega ao nosso prefeito, por exemplo. O prefeito, lógico que ele vai ter que chamar alguém
para não decidir sozinho, né? Então... chamar que você diz seria do Legislativo. Do Legislativo e nós mesmos da Prefeitura, até para saber se é de relevância colocar, porque chega muitos pedidos que não são relevantes, né? Sim, claro. Quero colocar um busto de... né? Não que desmerecendo ninguém, mas sempre chega solicitações de várias coisas, mas que a gente tem que analisar. E aí é a hora que o prefeito chama, né? Uma equipe, e aí a gente vai avaliar em que lugar colocar ou se vale a pena colocar. E aí entra também o Legislativo e, enfim, sempre temos essa conversa. Existe um diálogo. Bom, embora aqui também existe a questão do Condepasa, que tem todos esses órgãos, né, que responde por essa questão, né? Isso. E isso tem que ser primeiramente aprovado por esses órgãos, né? Sim. Condepasa, Condefat, não é isso mesmo? Isso, tem que tomar muito cuidado, até para onde que vai se instalar a escultura ou o monumento, né? No caso, se for na Orla da Praia, tem que se consultar o Condefat, porque o Jardim da Praia é tombado pelo Condefat. Então, tem que se apresentar um projeto, tem que ser avaliado pelo Condefat, ter autorização para aí depois sim seguir em frente. Eu recordo que passou a estátua de Iemanjá de Santos, né, a sereia, Sim. que você foi a pessoa que estava lá desde o início, da criação até mesmo do pedestal, a localização. Eu lembro que quando falamos com o prefeito e com o Legislativo, a primeira coisa que eles perguntaram para os secretários se tinha já passado pelo Condefat, pelo Condepasa, se estava tudo certinho. Eles falaram que sim. Então aí já era um trâmite que o Executivo ou o Legislativo teria que tomar, dar como continuidade. Isso. E o que eu te pergunto é isso. Então, há essa legitimidade, tanto o Executivo quanto o Legislativo? Sim, sim. As duas partes têm que estar ciente. Tem essa autonomia. Isso. Bacana, muito legal. É bom saber porque existem aí muitas lutas aí de pessoas de outras cidades que, né, a TV Com chega a todo o litoral, aí depois é repassada nos canais de YouTube, e as pessoas muitas vezes querem saber como que funciona todo esse trâmite, porque muitas vezes é mal orientado. Bem, passando para as próximas, né, tem tantas perguntas. Santos é uma cidade que tem grandes personalidades, né? Isso é histórica, né? E uma cidade que tem um grande acervo histórico. Quantos monumentos atualmente nós temos na cidade, entre Orla da Praia, centro histórico, em bairros? Você tem isso computado? Tenho, todos um por um. Dignamente, né? Um por um. Recentemente, semana passada, nós inauguramos o Santini lá no emissário submarino. Então, ele se tornou hoje são 134 monumentos com ele. 134 monumentos espalhados, né? Tanto na orla, somente na Orla da Praia nós temos 38. Aí tem no Morro, tem na Zona Noroeste, tem no... Você recorda qual o número do monumento de Iemanjá? Essa é uma pegadinha minha. Essa você não esperava. Mas está dentro dos 30 e pouco. Né? Não faz muito tempo. Mas não tem problema, não faz diferença, né? O importante é que está lá, né? Que está lá, com certeza. Então, Inês, conte-me um pouco como que funciona a sua rotina de manutenção desses monumentos, se existe como um cronograma, que eu te vejo você sempre andando para lá e para cá, né? Então eu e os telespectadores gostariam de saber como que funciona seu trabalho no lado cronológico, né? E de cronograma, e no operacional, se realmente é tudo isso certinho, se consegue se manter isso. Cronograma no papel a gente tem. É difícil executá-lo porque tem intercorrências no meio do caminho, né? É lógico que a gente faz como são 134 monumentos, a gente faz baseado em datas comemorativas. Por exemplo, o Brás Cubas, a gente faz homenagem a ele no dia 26 de janeiro. Então, a gente tenta fazer a limpeza e a manutenção dele próximo ao aniversário dele. Então, por aí vai, né? Todos os monumentos, os mais
que tenha manifestações no monumento, a gente tenta fazer isso, que nem o Zumbi, enfim. Sempre próximo de datas comemorativas, Exatamente. né? Eu vou dar continuidade nessa pergunta que eu acho muito pertinente, mas a gente vai para um breve comercial e já voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Olá, estamos de volta aqui com essa conversa maravilhosa com a minha querida amiga Inês, conhecedora sobre a cultura de monumentos, de história da cidade, aqui da cidade de Santos. Um papo tão leve, tão maravilhoso e assim gratificante, porque Inês é um poço de conhecimento. Inês, mais uma vez vamos dar continuidade aonde paramos sobre... Você estava falando de Brás Cubas, não era isso? No nosso cronograma, né? E eu tento seguir, dando o exemplo do Brás Cubas, que a gente comemora ele em janeiro. Então, eu tento colocar a limpeza dele perto da data comemorativa para a gente poder não sair tão fora, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem umas intercorrências. Por exemplo, amanhã é dia de eu lavar Praça Independência. Ah, mas foi pichado o Bartolomeu de Gusmão. Então, eu suspendo a limpeza de um para tirar... Então, acabou o cronograma. Então, às vezes, eu ultrapasso aí o cronograma. Mas, no fim, dá tudo certo. A gente tenta, lógico, manter o que a gente faz o cálculo aí para dar tudo certo. E são muitos monumentos, né? O vandalismo também, às vezes, toma de surpresa. É uma das coisas que eu ia lhe perguntar. E quando existem essas ocorrências de destruição mesmo, vocês têm uma notificação bem prévia para poder fazer a restauração? Porque muitas vezes tem que chamar o artista ou alguém, né? Imagino, né? Para fazer essa restauração, e precisa ser também um tempo, né? Até chegar o dia da festividade, da comemoração. Sim. Como que vocês são informados e como que vocês agilizam isso mediante um cronograma que muitas vezes já está em cima de uma outra festividade, de uma outra comemoração, mas já está aconteceu alguma coisa, né? Uma fatalidade dessa, né? Uma destruição dessa, e que posteriormente a esse momento você tem que fazer já a festividade ou a comemoração daquele que foi destruído. Como que funciona essa dinâmica? O vandalismo, infelizmente, não é uma exclusividade, né, em nenhum lugar dos monumentos, né? Tá aí presente na cidade toda, mas lógico que a gente tem o apoio da Guarda Municipal, sempre nos ajudam, sempre que eles, os nossos amigos aí da Guarda já conhecem muitos monumentos também, são parceiros nossos, às vezes eles me ligam, Inês, está faltando a placa do tal monumento, aí eu vou lá a campo, ver que placa que roubaram, já faço logo a substituição. O bronze, em muitos monumentos, antigamente se fazia muita coisa em bronze, não que não se faça mais, mas qualquer ornamento era agora feito em bronze. Agora está mais restrito, né? Bronze, pois é, e o bronze se tornou hoje uma moeda, né? O pessoal acaba vendendo para droga, enfim.
E aí a gente teve esse cuidado de fazer agora a substituição de placas, principalmente placas e ornamentos pequenos, em fibra, imitando o bronze, para não tirar a originalidade da escultura. Enfim, isso tem segurado um pouco, né? E a gente faz essa substituição sempre que, né, a gente faz também a vistoria. Se os guardas municipais veem alguma coisa, eles nos comunicam também. Existe o telefone para contato, para qualquer munícipe, pode também, se ver qualquer ato de vandalismo, pode fazer a denúncia. Depois a gente vai deixar aqui, isso é muito importante, aqui no nosso rodapé, para as pessoas estarem, antenados. Porque, afinal de contas, o monumento não é meu, não é seu, é nosso, né? Então, qualquer um pode ter esse pertencimento e denunciar qualquer coisa. Agora me diz uma coisa, Inês. As câmeras, né, que geralmente estão colocando agora nas cidades, e principalmente nas orlas, né, que são as pérolas das cidades litorâneas, tem contribuído bastante, porque você vê que, mesmo na própria capital, em cidades grandes, você vê que os caras conseguem subir em lugares, né, altíssimo, né? Eu queria saber como que essas pessoas conseguem, ou se alguma câmera conseguiu filmar um grupo desse que consegue escalar arranha-céu. Como que funciona isso? Pois eles podiam usar essa habilidade para o bem, né? Sim, claro. Infelizmente não é assim que acontece. Mas já foram flagrados bastantes, né? Teve um acontecimento que um infeliz aí subiu no monumento do surfista, que ele fica em frente ao posto 2, e subiu em cima. O monumento é fibra, então com o peso o monumento acabou caindo. A guarda viu nas câmeras, ele foi preso, né, em flagrante, e ocorreram também alguns outros. Infelizmente não é todo o tempo que a câmera está pegando, que não pode pegar. Às porque vezes... agora Santos tem um sistema, né, uma sala onde está monitorando a maioria das partes mais utilizadas ou mais movimentadas da cidade. Sim. E a penalidade, você sabe sobre isso? Então, é um crime contra o patrimônio, né? Assim, de lei exatamente eu não sei, parece que são 2 anos de reclusão, mas eu não sei exatamente, negócio de lei eu não sei. Mas se já tem uma punição, isso é importantíssimo. Tem, porque é crime contra o patrimônio. Isso é maravilhoso, né? Porque tem que haver realmente esse tipo de punição para com que os demais, né, o próprio grupo, começa a ter uma certa cautela. E assim, acho que também não haveria nem necessidade desse tipo de coisa, porque hoje em dia os grafiteiros tomaram um espaço tão grande na cultura, né? A cultura dá hoje esse espaço, o pessoal que faz grafite, até internacionalmente, né? Sim, mas o grafite é uma arte, né? O que acontece, o vandalismo, que é a pichação, não são artistas, né? Sim, não são, mas eu digo assim, pelo fato de já ter essa disponibilidade de querer subir, fazer, poderiam estar caindo para essa vertente, né? Entrando já nessa tendência. Usando a habilidade. E usando a habilidade para uma coisa bacana, legal. Inês, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o primeiro monumento da cidade de Santos? Você pode nos falar? E ainda existe? Como que é isso? Nosso primeiro monumento é o nosso Brás Cubas. Ele foi inaugurado em 1908, é um monumento tombado, né, que ele é celebrado aí no dia 26 de janeiro, é o nosso fundador aí, e ele é um dos monumentos mais importantes, não que os outros não sejam, mas é o primeiro. E você conhece a história a fundo ou não sobre este monumento, por exemplo? A gente acaba conhecendo um pouquinho, não sou nenhuma historiadora, nem... A sua base ainda é aquela base que a gente aprende na escola, como que é? Ou você acaba tendo que estudar sobre aquele monumento que você... A gente acaba conhecendo um pouquinho mais, lógico. Com ele. Porque a gente tem ali, né, todo dia, ou alguém pergunta, ou a gente acaba sabendo um pouquinho mais de cada um, né? Cada um tem um pouquinho da sua história. Eu acredito que até a Secretaria de Turismo deve fazer esse trabalho, né? Na questão do turismo mesmo, né? Sim, de estar levando pessoas capacitadas, né? Existe o Walking Tour, né? Que os guias fazem um passeio a pé
e vão falando sobre monumentos, sobre equipamentos históricos. E como que se atinge esse pessoal, ter acesso a esses guias? Há uma secretaria, há um telefone onde você faz uma solicitação? Como que vocês têm ideia? Na Secretaria de Turismo. Isso fica a cargo da Secretaria de Turismo. Então as pessoas já ficam atentas aí quando quiserem, né, conhecer. E também o próprio bonde também... O próprio bonde, quando acaba passa, contribuindo, né? Isso, ele para no Monumento do Brás Cubas, aí a guia faz a referência, né, as paradas que fazem. Então, gente, aproveite esses passeios, que Santos é rico na sua cultura, né? E, portanto, é bom você sempre dar uma olhada aí pela internet, depois telefonar ou falar lá com a Secretaria de Turismo e estar fazendo esses passeios. Até porque o nosso centro histórico, ele já é uma referência nacional, até mesmo para a TV Globo, onde muitas e muitas, né, novelas foram gravadas, né, de época, aqui é utilizado até hoje, sim, né? Sim. Nosso centro histórico, com um bonde maravilhoso. Várias filmagens, né, são feitas. A própria rua, né, de época, as próprias arandelas. Um cenário incrível. É um cenário maravilhoso. Então, aproveitem e vão conhecer não somente a cidade, mas essa questão histórica e com esses monumentos que foram ícones, são ícones, né, da nossa história do Brasil, né? Bem, eu queria fazer milhões de perguntas, né? Mas o nosso programa é muito curto, mas tem muito conteúdo. Mas eu gostaria de fazer um convite aqui agora, que se retorne aqui para o nosso próximo programa, o nosso próximo bloco que vamos fazer. E fazemos um bloco para dar continuidade nessa conversa tão rica, gente. Eu tenho certeza que vocês querem isso, né? Então vou pedir aqui a Inês, minha amiga, que retorne aqui para estarmos falando mais ainda sobre a história de monumentos, que Santos é rico em tantas coisas, e também nessas memórias que estão representadas nos monumentos. Maior prazer. Então, já convite aceito. No próximo, continuaremos esse papo maravilhoso. Quero agradecer a todos os telespectadores, nossa audiência, a TV Com, o Augusto Capô de Casa, uma pessoa maravilhosa, né? A Gisele e toda a equipe, Rogério, a própria Secretaria de Cultura que liberou a nossa querida Inês para estar aqui, nosso prefeito, que também está sempre... Muito gente boa sobre essas questões culturais, filantrópicas e sociais. Suas considerações? Eu agradeço mais uma vez aí, Pai Marcelo, a oportunidade de falar do nosso trabalho, a cidade que eu sou suspeita em falar, que eu tanto amo, e é sempre um prazer poder contribuir. Então tá. Até a próxima. No próximo estaremos de volta com a nossa querida Inês. Um beijo no coração de todos e muito axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu